Vamos hoje continuar a nossa meditação no livro de João. E eu quero que vocês, já como vocês sabem, abram a Bíblia de vocês, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler do 14 até o 21. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos hoje dando continuidade ao que nós começamos na semana passada, a nossa reflexão em cima do capítulo 3 de João, naquela conversa noturna entre Jesus e Nicodemos. É fácil e difícil ao mesmo tempo pregar em cima de João 3,16, porque todo mundo conhece, né? É fácil, né? Fácil, todo mundo conhece. É difícil para quem está aqui, porque talvez vai falar o que você não conhece. Mas o que poucos sabem é que João 3,16, se você perguntar para alguém, algum crente, o que está aqui de João 3,16, ele vai citar para você. Qual é o contexto? Não sabe. A maioria das pessoas não sabe por que Jesus pronunciou essa afirmação em João 3,16. Esse discurso aqui que Lutero chamava de um mini-evangelho. E nós temos que entender que esse discurso, que essa expressão do versículo 16, está dentro desse contexto, dentro da conversa de Jesus com Nicodemos, aquele fariseu que nós vimos na semana passada. Então, só para nós recapitularmos um pouquinho do que nós já estudamos e dar continuidade, nós vimos que havia um homem chamado Nicodemos, um fariseu e uma autoridade entre os judeus, e nós na semana passada vimos o que era um fariseu, como se comporta um fariseu, como pensa um fariseu, e depois de analisarmos o que era um fariseu e entendemos quem era Nicodemos, nós então analisamos o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nós observamos que Jesus fez uma afirmação a Nicodemos após ele ter feito uma declaração de fé. Nicodemos havia declarado que os sinais que Jesus estava fazendo eram de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais se não tivesse sido de Deus. Nós vimos também que o objetivo do apóstolo João em escrever esse capítulo 3 era mostrar que o Cristo, Jesus, ele era Deus, ele era divino e era também o Messias. E no capítulo 2, no finalzinho, nós vimos que Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, e ele havia realizado muitos milagres ali. Muitos judeus creram em seu nome, mas Jesus não confiou neles. Jesus não estava nem aí para essa crença que eles depositaram em Jesus. E o texto diz que porque Jesus conhecia o que havia naqueles judeus, conhecia o que havia naqueles homens, ele não precisava que ninguém desse testemunho a respeito daqueles homens. Então João ele prepara o cenário aqui, mostrando que vários judeus estavam crendo em Jesus por causa dos milagres que ele estava realizando. E ele prepara o cenário então para o discurso com Nicodemos. Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, conhecendo toda a sua religiosidade, ele então se aproxima de Jesus. Ninguém precisou dar testemunho a respeito de Nicodemos para Jesus, porque, como o apóstolo João quer mostrar, ele é Deus, ele é onisciente, ele conhece o coração de cada um. Então, dentro desse discurso, nós vimos que Nicodemos, depois da sua declaração de fé, Jesus lhe confronta dizendo que era necessário que ele nascesse de novo.
Nicodemos então diz, como é que pode alguém ser velho e entrar no ventre? Não dá, isso é impossível. Nicodemos não acreditava que era possível, obviamente, ele era coerente. Mas ele falou, não dá, não tem como isso acontecer. Então Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito, que nós vimos também na semana passada o que isso significa. Algo que estava relacionado com o sistema de purificação dos judeus. Depois, no versículo 9, Nicodemos, ainda não entendendo, Nicodemos pergunta para Jesus, como pode ser isso? Não dá, não estou entendendo ainda. Aí Jesus diz assim, mestre, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Como é que você, sendo mestre em Israel, não entende essas coisas? Lembrando que a palavra que ele usou aqui não é a mesma que Nicodemos usou a se referir a Jesus, como nós já vimos. Qual foi a palavra que ele usou para se referir a Jesus? Rabi, ou Rabone, que significa supremo mestre, um grau mais elevado de mestrado. É um PhD em teologia, vamos assim dizer, dos nossos dias. E Jesus agora diz que ele é mestre. Se a tradução no começo do capítulo está como mestre, aqui como mestre, isso nos causa uma pequena confusão, porque parece a mesma coisa. Mas no grego não é a mesma coisa. Jesus não chamou Nicodemos de mestre ou de rabi, mas sim de apenas um professor, alguém que ensinava as Escrituras. E depois dessa afirmação de Jesus, falando, você é mestre e não entende tudo isso, Nicodemos se cala. De agora em diante, Nicodemos não pronunciou mais nada, pelo menos João não registrou. E agora nós vamos ver Jesus, ele explicando, ele expondo a respeito desse novo nascimento, dessa nova vida e dessa vida eterna. E obviamente Jesus aqui vai estar confrontando a crença de Nicodemos e ao mesmo tempo expondo a doutrina do novo nascimento, a doutrina da salvação aqui para Nicodemos. Então só para nós nos recordarmos aqui, só para nós lembrarmos aqui, esse aqui é o contexto da semana passada. Bom, a mensagem central, como nós já extraímos ela na semana passada, aqui eu quero aplicar agora ao restante desse contexto, nós vamos ver que o Evangelho de Jesus, ele exige arrependimento. Nós vimos na semana passada o objetivo geral da carta do Evangelho de João. E os irmãos devem lembrar, qual era o objetivo de João. João ele tinha dois objetivos em escrever o Evangelho de João. Eu vou ajudar os irmãos aqui. Um era um e o outro era outro. O primeiro objetivo de João era mostrar que Jesus era o Cristo, aquele ungido prometido ao servo Davi e a todo Israel. E o segundo objetivo que João tinha era provar que Jesus ele não era simplesmente humano, mas que ele era também divino. Por essa razão, nós tratamos o Evangelho de João, nós tratamos a Epístolas aos Hebreus. Qual era o outro mesmo, Paulo? As 3 colunas? A base é os Evangelhos. As colunas? As colunas é João, Romanos e Hebreus. Romanos e Hebreus e as cartas? São os arcos, né? Os arcos. Então nós temos uma construção civil aqui diante de nós. E esses 3 livros que nós citamos aqui, Romanos, o Evangelho de João e o livro de Hebreus, eles são as colunas principais de onde toda a história, todo o Evangelho foram construídos em cima. Então, uma dica para você começar a estudar, comece por esses livros aqui, para que você tenha um alicerce forte, para depois você levantar os arcos e colocar os tijolos. Então, nós estamos aqui diante do Evangelho de João, que tem por objetivo mostrar que Jesus era o Cristo e Deus, através dos seus discursos profundos e através das suas realizações milagrosas. Então nós começamos aqui analisando o versículo 14 e 15, que já está aqui para os irmãos, para quem não abriu a sua Bíblia. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então nós estamos aqui no capítulo 14, que está intimamente ligado ao 13, do qual Jesus diz para ele, eu lhes falei de coisas terrenas, e mesmo assim vocês não creram. Como crerão se lhes falares das coisas celestiais? Mas mesmo assim, ele começa explicando as coisas terrenas para Nicodemos, porque ele já não havia entendido ainda. E Jesus agora ele vai fazer menção a um acontecimento do Antigo Testamento. E esse acontecimento aqui, Nicodemos, ele conhecia muito bem como mestre em Israel.
Depois então de ter afirmado para Nicodemos que ninguém conseguiu subir ao céu, ou seja, que as obras que Nicodemos realizava não eram suficientes para levá-lo para o céu, que somente Cristo era aquele que subiu ao céu e aquele que desceu do céu, e portanto o único que pode retornar ao céu, então Jesus agora mostra a Nicodemos através de um exemplo que ele conhecia muito bem, um exemplo de salvação no Antigo Testamento, para facilitar o entendimento de Nicodemos. Então vamos aqui ler essa passagem que Jesus cita a Nicodemos. Jesus diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário que Jesus fosse levantado para que quem olhasse para ele tivesse vida eterna. Então vamos aqui ler o Números 21. Números capítulo 21 é o texto que Jesus citou aqui a Nicodemos. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável que o Senhor tinha dado para eles. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo então foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Esse aqui é o relato do Antigo Testamento, na história de Moisés, em que Deus havia tirado o povo do Egito. O povo estava agora caminhando para a terra de Canaã e o povo precisava ser alimentado ali no deserto. Não havia combines ali no deserto por onde eles andavam. E Deus enviou alimentos para eles. De duas maneiras, como nós já vimos na história de Moisés, através de manada, através de codornizes. E o povo agora está reclamando disso, porque eles nunca chegam na Terra Prometida. Eles estão caminhando durante muito tempo, já estão enjoados de comer essa comida, e eles começam então a murmurar: não tem pão, não tem água, nós vamos morrer aqui no deserto, nós detestamos essa comida. Detalhe, essa comida que a gente tinha dado era o próprio Deus. Eles chamaram essa comida de miserável. Então o Senhor se irou contra eles e enviou serpentes venenosas que mordiam eles e eles morriam. Então o povo começou a perceber isso, foram até Moisés e Moisés orou ao Senhor. E o Senhor não tirou a serpente do meio deles. Para salvar o povo, Deus fez a serpente permanecer no meio deles. E Deus providenciou, então, uma maneira figurada. Deus pediu para que Moisés construísse uma serpente. E para que todos aqueles que fossem mordidos por alguma daquelas serpentes pudessem olhar e ser salvos, e serem livres da morte. Então Jesus está aqui fazendo essa comparação aqui com Nicodemos, relacionado com a vida eterna, com a nova vida que o homem pode receber. Nicodemos, ele conhecia bem o estado de perdição daqueles israelitas. Ele sabia que aqueles israelitas, eles estavam reclamando contra Deus. Sabiam que eles eram pecadores, homens rebeldes que estavam desafiando a Deus. Eles haviam sido julgados por Deus e estavam mortos. Nicodemos, ele tinha consciência de tudo isso. Nicodemos também sabia que eles foram até Moisés em absoluta vergonha, humilhação e arrependimento. Versículo 7 diz: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Então, Nicodemos, ele conhecia esse contexto, ele conhecia essa história. A questão central dessa passagem de Números que nós lemos aqui era o pecado. A base principal desse ensinamento de Jesus aqui era mostrar o pecado. Jesus confrontou aqui então a mente de Israel a reconhecer que haviam sido picados pela serpente de Satanás. Deus estava agora diante de Nicodemos, confrontando esse mestre da lei, mostrando que ele necessitava reconhecer que ele havia sido também picado pela serpente de Satanás, ou pelo próprio Satanás,
e ele precisava olhar para algo para ser salvo. O que Jesus estava fazendo aqui? Confrontando a mentalidade de autojustiça de Nicodemos. Um fariseu simplesmente teria odiado a simples ideia de admitir tal coisa, que era assim como esses israelitas, pessoas obstinadas em seus pecados. Jesus colocou Nicodemos na mesma condição daqueles homens em Israel que murmuravam, que estavam numa situação deplorável diante de Deus. Então, Jesus mostra para ele, você também é um daqueles que foi mordido pela serpente. Jesus, então, questiona Nicodemos na sua autojustiça. Ele acreditava que a salvação não dependia de méritos de outros, mas dos seus próprios méritos. E Jesus mostra para ele que ele padecia de olhar, de fixar os seus olhos a algum lugar para alcançar a salvação. Porque de algum modo ele também havia sido mordido por uma serpente. E nós entramos então agora no versículo 16, que é o versículo que todo mundo conhece. Antigamente, quando você ia para a igreja, quando criança, na escola dominical, você era obrigado a aprender esse versículo aqui. Eu, na primeira vez que eu fui na igreja, era esse versículo que me deram um papelzinho. Eu tinha que decorar, porque todo mundo sabia, ficava feio, né, se alguém não soubesse. Então a gente acabava decorando esse texto aqui, e eu tenho certeza que todo mundo sabe de cor, né? Então vamos para o versículo 16. O versículo 16 diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Analisando o texto agora dentro do contexto que nós lemos, do contexto do discurso de Jesus a Nicodemos, esse texto nos clareia um pouco mais a nossa mente. Talvez ele não é aquilo tudo que você pensa que ele é. Talvez você vai perceber que há um outro sentido, um outro objetivo, além desse que você compreendeu. Esse texto aqui, como o próprio Lutero diz, ele é um mini-evangelho. Lutero dizia que esse versículo aqui, ele é um mini-evangelho. Ou seja, toda a boa nova aqui, resumida, está contida aqui dentro. E como nós estamos analisando durante esses dois sermões a respeito do Evangelho de Jesus, então vamos desfragmentar esse texto aqui para nós aprendermos algumas coisas relacionadas ao Evangelho, ao conteúdo do Evangelho de Jesus. Talvez se eu perguntar para você o que você vê nesse texto aqui, quando você lê, talvez você diga, eu vejo que Deus me ama, só isso que você possa ver. Mas existe algo mais, porque o Evangelho não se resume ao amor de Deus. Dentro do Evangelho existem outras coisas mais que você precisa saber para você pregar aos ímpios, para você pregar aos incrédulos e para você ter convicção mesmo dentro de você. Então o Evangelho de Jesus não se resume ao amor. Nós não temos dificuldades com o amor. Na verdade, a igreja geral hoje em dia não tem dificuldade com o amor. Na Universal eles pregam o amor. No R.R. Soares eles pregam o amor. Qualquer seita que você vai que está relacionada ao cristianismo, o amor é enfatizado. Até mesmo os espíritas pregam o amor olhando para Jesus. E nós também pregamos o amor. Só que nós não podemos resumir o Evangelho de Jesus simplesmente ao amor. Nós temos que alertar as pessoas a respeito de outras coisas mais que estão no Evangelho. E nós vamos ver isso aqui também. Vamos analisar então com cautela aqui. O trecho 16 diz que Deus amou o mundo. O Evangelho ele começa com quem? O Evangelho ele começa com Deus. Lembra que foi Deus quem iniciou a obra salvadora na vida de Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecou lá no jardim do Éden, foi o próprio Deus que aparece no jardim e lhe anuncia uma boa nova, ou seja, ele agiu, ele fez alguma coisa em favor deles, porque eles não eram capazes. Deus providencia roupa de pele de animais para eles, e depois Deus faz uma promessa dizendo que enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Então o Evangelho, antes de tudo, ele começa em Deus. Deus está presente no Evangelho. Como Paulo diz, o que é Deus? Semana passada, semana retrasada, 2 semanas, 3 semanas atrás. Deus é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se o Evangelho ele começa com Deus, então o Evangelho tem que começar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade têm que estar presentes no Evangelho de Cristo, porque ela parte de Deus. Versículo 16. Deus amou o mundo. Como eu já disse, o amor não é dificuldade. Ninguém que tem dificuldade com o amor, né?
Todo mundo acha legal saber que Deus ama. Ninguém tem dificuldade com isso. Até mesmo as seitas não têm dificuldade. Então, obviamente, vocês também não devem ter dificuldade. Todo mundo gosta de se sentir amado. Infelizmente, hoje, no anúncio do Evangelho, o amor de Cristo tem sido exaltado de maneira desproporcional a outros atributos. Deus, ele tem esse atributo, Cristo tem esse atributo do amor. Mas eu não posso sobrepor esse atributo a outros atributos de Deus. Deus, ele tem todos os atributos de igual nível. Ele não tem mais amor e menos ira. Ele não tem mais ira nem menos amor. Todos os atributos, eles perfazem a totalidade do ser de Deus. Ele é 100% humano, ele é 100% divino no caso de Cristo, ele é 100% amor, ele é 100% ira. Então nós não podemos desfragmentar esse atributo de Deus. Então o amor, ele é uma coisa que está presente no Evangelho. Isso aqui é fácil, vocês não têm dificuldade com isso. Ele revela o atributo de Deus. Agora nós temos aqui diante de nós uma parte que traz um pouco de confusão. Esse texto aqui de João 3,16, ele é o texto mais usado pelos arminianos. Se você entrar numa discussão com um arminiano, o primeiro texto que ele vai lançar em rosto é esse aqui. Não, Deus, ele amou o mundo. Ali o texto está claro. Deus amou o mundo de tal maneira. E se você analisar o texto, parece que faz sentido, né? O texto diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus amou algumas pessoas, amou a todos. Então a doutrina da eleição parece não fazer sentido, não é verdade? Não parece? E se um arminiano lançar esse texto em seu rosto, o que você faz? O que você deve fazer? Para quem não sabe, os arminianos creem que a salvação depende deles, tá? E nós, que não somos arminianos, nós cremos que a salvação ela vem em Deus, desde o Jardim do Éden. Então nós temos aqui esse texto, e nós precisamos compreendê-lo dentro do seu contexto. E a grande pergunta que nós temos que fazer é o que significa, do que trata esse texto aqui? Do que trata João 3,16? Por que Jesus pronunciou isso aqui a Nicodemos? Então nós precisamos compreender que Jesus estava corrigindo um pensamento errôneo dos judeus. Jesus não pronunciou isso aqui do nada. Ele não estava lá sentado no jardim do Getsemane meditando, de repente ele sentiu alguma emoçãozinha e falou, Deus amou o mundo e escreveu isso aqui. Isso está dentro de um contexto, dentro de um discurso, dentro de uma conversa, e nós precisamos entender isso. O que Jesus estava fazendo ao pronunciar esse texto? Ele estava corrigindo um pensamento errôneo dos judeus. Nicodemos, como um bom judeu, um líder dos judeus, também estava com um pensamento equivocado a respeito da salvação de Israel. Qual era o pensamento errôneo que os judeus tinham? Os judeus, eles criam que a salvação era algo exclusivo dos judeus. Deus, ele prometeu salvação a Abraão, a Moisés, a todos os judeus. Então, para alguém alcançar a salvação, ele necessariamente tinha que ser um judeu. A mentalidade de um judeu era de que a salvação era obra exclusiva na vida dos próprios judeus. Não havia possibilidade de um não-judeu alcançar a salvação. Não tinha como isso acontecer. Então, Jesus está aqui, em primeiro lugar, combatendo esse pensamento errôneo de Nicodemos. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Jesus está mostrando para ele que Deus não amou somente os judeus, ele amou o mundo. E o que significa esse mundo? Todas as pessoas, em particular. A ideia do texto não é essa. Esse mundo aqui está se referindo à totalidade, às outras pessoas que estão espalhadas por todas as nações. Não é somente aos judeus, mas a todas as pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. Não significa que cada pessoa aqui ela vai ser salva. O problema que eles têm com esse texto aqui é que eles também não lêem o versículo 17. O arminiano, ele lê o versículo 16. Ele mostra para você que o versículo 16, que Deus amou o mundo. Só que o versículo 17, ele acaba passando batido, não lê. O versículo 17 diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, vamos entender a mentalidade arminiana aqui, vamos aplicar. Mundo significa o que para eles? Todas as pessoas, né? Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, a todas as pessoas, não para condenar todas as pessoas. Jesus não vai condenar todo mundo. Então, não há condenação para todo mundo, ok? Mas para que esses fossem salvos por meio dele. Esses quem? O mundo.
Então, se mundo no versículo 16 significa todas as pessoas, no versículo 17 também tem que significar. E no versículo 17 diz que ele não veio condenar todas as pessoas. E no versículo 17 diz que ele veio salvar todas as pessoas. Então, se o versículo 16 diz que todos são todas as pessoas, no versículo 17 também tem que ser. É o mesmo contexto. E no versículo 17 ele mostra que não. Se nós cremos que todas as pessoas são salvas, então nós temos que crer no universalismo. Que Deus, no final das contas, vai salvar todos. Ninguém vai se perder no final. E isso é complicado, porque no próprio contexto que nós vamos ler aqui no versículo 36, Jesus vai mostrar que algumas pessoas estão condenadas. Elas já permanecem condenadas. Então é complicado. Então, a mentalidade arminiana aqui com esse texto é simplesmente errônea, assim como de Nicodemos. Nicodemos não é arminiano, tá? Deixa bem claro, que vocês vão falar aí que Nicodemos era arminiano. Então, o que estava em jogo aqui? Jesus precisava agora corrigir um pensamento equivocado desse mestre de Israel, de que a salvação era somente para os judeus. A salvação não é só para os judeus, e nós somos provas disso aqui. Se nós olharmos para João 29, a palavra mundo também aparece ali. E o texto, se nós aplicarmos mundo como os arminianos entendem, João 3,16, o texto diz que apareceu novamente, quando Jesus aparece diante de João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus tirou o pecado de todo o mundo, então não há mais pecado, não há mais condenação. Então a salvação é a todos. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que nós cremos. Então observe Jesus aqui corrigindo um pensamento equivocado de Nicodemos. Talvez vocês não tinham visto isso, né? Ainda, né? Vocês são arminianos. Agora nós temos aqui a expressão Filho unigênito. Nós vemos a presença do Deus Filho na salvação, no novo nascimento que é proposto a Nicodemos. Como o próprio Jesus já havia adiantado no versículo 13, ninguém jamais tinha subido ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, o próprio Cristo. Jesus agora ele estava se revelando a Nicodemos como um único meio de subir ao céu. Esse texto está ligado exatamente ao 14, que diz que ninguém subiu ao céu. Cristo agora se apresenta a Nicodemos como aquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto para trazer a salvação eterna a todos que olharem com fé para ele em arrependimento. Agora Jesus, depois de fazer aquela analogia da serpente, depois de trazer aquele texto da serpente, agora Jesus se apresenta como a serpente de bronze que foi levantada. Por quê? Porque Cristo ele tem que ser o centro do Evangelho. Quando você pregar o Evangelho para alguém, o centro da sua pregação tem que ser Cristo. Tem que ser focada em Cristo. O centro do Evangelho que você prega não são os milagres, não podem ser as curas, não podem ser os dons, não podem ser as profecias, não pode ser a igreja. Tem gente que pensa que pregar o Evangelho é convidar alguém para vir na igreja. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é discussão teológica. Pregar o Evangelho é levantar Cristo como serpente de bronze diante de pecadores que foram mordidos por serpentes. Então, agora Jesus se apresenta a ele como essa serpente, porque exatamente ele é o centro do Evangelho. Quando você pregar o Evangelho, se você perceber que Cristo não está sendo centralizado, então pare de pregar, para que você não seja maldito, tá? Como nós vimos na semana que vem, eu não vou chamar ninguém de maldito hoje, mas fica a dica. Depois nós temos aqui a expressão, para que todo aquele que nele crê, em João 3,16. Aqui nós temos a obra do Espírito Santo, aqui não de maneira tão clara assim, mas nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o texto diz que a salvação é para todo aquele que nele crê. Mas nós sabemos que para alguém crer, o Espírito Santo tem que agir, tem que convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui nós observamos que Deus, como o autor da salvação através de Cristo por meio do Espírito Santo. Então nós observamos aqui a pessoa do Espírito Santo também aqui dentro do domínio evangélico. Então a propagação do Evangelho no seu todo tem que conter centralidade em Cristo.
obra vinda do Deus Pai e realizada através do Espírito Santo. Então, isso aqui é o conteúdo desse mini evangelho que nós estamos diante dele. Agora nós temos aqui a expressão não pereça. O que é não perecer? Não estragar, a vai pensar. Não pereça é o mesmo que não morrer. A NVI já traduziu para não morra, né? Não morra. Esse não morra se refere ao quê? Exatamente à morte eterna. A morte e a condenação eterna. Não pereça, dentro desse texto aqui, tem sido negligenciado por pessoas que pregam o Evangelho. Há pessoas que dizem, eu sou o pregador do amor. Então você é pregador de meio Evangelho, de meia verdade. Entretanto, você continua sendo maldito da mesma forma. Não pereça está referindo-se à ira de Deus sobre todos os pecadores. A ira de Deus sobre todos aqueles que olharam para a comida que Deus deu e murmuraram no deserto. Para todos aqueles que se rebelaram contra Deus no deserto. Então eles receberam a ira de Deus. Ou seja, as serpentes mordendo eles e matando eles naquele momento. Para nós não temos serpentes literais. Mas nós temos a condenação eterna. O fogo eterno de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não cremos em Cristo. Então aqui é um ponto em que muitas pessoas, na hora de pregar o Evangelho, muitas pessoas acabam deixando de lado de anunciar exatamente a ira de Deus. A ira de Deus é também a ira santa de Deus também percorre o seu atributo de justiça. E nós não podemos desfragmentar isso aqui. Deus, ele é amor? Mas o texto também mostra que Deus também ele é justiça. Deus também ele age naqueles que não creem. Aqueles que não creem, obviamente, estarão perecendo. Então o conteúdo total do Evangelho percorre tudo isso aqui. Amor, centralidade no Filho, obra do Espírito Santo, iniciada por Deus e a ira de Deus. É um resumo do que você deve pregar para um incrédulo. Tudo isso aqui que eu falei é um esboço para você pregar o Evangelho. Você não pode esquecer desses detalhes aqui. E nem acrescentar nada. Ou tirar algo disso. Senão, maldito. Vamos ao versículo 17 agora. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Jesus continua corrigindo uma mentalidade errônea de Nicodemos. Aqui é um outro pensamento equivocado de Nicodemos. Os judeus, eles esperavam um Messias que estava por vir. E na mentalidade desses judeus, principalmente dos fariseus, a mentalidade era que quando o Messias viesse, ele iria julgar a todo mundo e destruir a todos e iria preservar somente os judeus. Essa era a cabeça de um judeu no tempo de Jesus. Essa era a mentalidade de Nicodemos. O Messias vai vir. Como ele não quer salvar o mundo inteiro, ele só vai salvar os judeus, então o que ele vai fazer? Justiça, juízo sobre os não-judeus. Ele vai acabar com os judeus, os não-judeus. Vai deixar somente nós, os judeus, para sermos salvos. E Jesus então começa mostrando para ele, olha Nicodemos, essa sua visão do Messias está errada. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Eu não vim destruir todas as outras nações. Eu não vim simplesmente trazer salvação a vocês, judeus. Eu não vim condená-los. Eu vim trazer vida para o mundo, para todos os outros, fora do judaísmo também. Então observe aqui que Jesus está batendo forte em Nicodemos do começo ao fim do capítulo 3. E aqui nós vemos isso aqui. Ele estava corrigindo a mentalidade errônea que Nicodemos tinha a respeito do Messias que havia de vir. Versículo 18 a 21, ele segue concluindo esse discurso com Nicodemos, porque do 22 em diante já não é mais Jesus com Nicodemos, ele sai do cenário, já é um outro cenário, uma outra história, e então o discurso com Nicodemos quem nele crê não é condenado. Condenação aqui é a mentalidade que Nicodemos tinha de que Deus iria destruir as outras nações. Mas quem não crê já está condenado. O que Jesus está mostrando para ele? Nicodemos, a condenação não é só para os que não são judeus. Até mesmo os judeus, lembra do capítulo 2, que alguns creram nele e ele não se importou com a crença deles? Então Jesus está mostrando para eles, não é o simples fato de você ser um judeu, um fariseu, é que você não vai ser condenado. Quem não crê na serpente que foi levantada, esse já está condenado. A condenação está sobre todos. A salvação é dada àqueles que olham para a serpente.
Seguindo, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Eles esperavam que um julgamento que Deus fizesse sobre as nações. E Jesus falou, não, o julgamento é esse. Não é esse que você está pensando, não. É esse aqui. O julgamento é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a sentença foi dada por quê? Porque os homens são maus. Independente se são judeus ou gentios, os homens, todos eles são maus. A luz veio. Os homens não amaram a luz. Eles rejeitaram a luz. Então, isso inclui você também, Nicodemos. A salvação não depende da sua circuncisão. Depende do quê? De olhar para a serpente, para o próprio Cristo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Aqui não dá para saber, mas parece que Jesus está tirando um sarro da cara de Nicodemos, porque Nicodemos procurou Jesus à noite, né? Dentro desse contexto aqui, Jesus faz essa citação aqui, não dá para saber se é isso de fato, mas é interessante dizer para ele que quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Lembra que um fariseu, ele tinha medo do que os outros pensavam a respeito dele? Jesus está tratando disso também. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus ele fez essa promessa maravilhosa aos pecadores. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. E ele contrabalanceou com um alerta assustador aos fariseus e a todos que rejeitam a Cristo. O alerta é: quem não crê já está condenado, já está julgado. Observe, a condenação não está relegada ao futuro. Se você deixar de crer, se você não crer, não é que você vai ser condenado. Você já está condenado. Não depende do futuro. É algo que já está, que já começou na sua vida hoje. Se você não crê em Cristo, você já está condenado. Você não vai ser condenado porque você não crê em Cristo. Simplesmente a sua posição é essa, de condenado. Conclusão. O Evangelho ele é exclusivo. Exclusivo a quem? Aos judeus? Exclusivo aos crentes? O Evangelho é exclusivo a quem? O Evangelho é para todos, né? O Evangelho, na verdade, não é exclusivo, só um nome. Ele não é exclusivo de alguém. O Evangelho, ele é dado aos homens para que seja pregado a todos. E aqueles que ouvem e olham para a serpente, para Cristo com fé, a esses é dada a salvação. Aqueles que rejeitam a fé na serpente, no Cristo levantado, a esses a morte. Nós observamos aqui, nesse discurso de Jesus com Nicodemos, que ele se apresenta como a única fonte de salvação. Não existe outro meio de alguém ser salvo a não ser Cristo. Nicodemos teria mais mérito do que muitos aqui para alcançar a salvação, se ela dependesse de seus méritos. Certamente, Nicodemos era alguém que realizava obras, mas as suas obras, diante das nossas, provavelmente seriam mais dignas de nós. Mas a salvação não dependia disso. Dependia do próprio Cristo. Quando Deus levantou aquela serpente, Deus não prescreveu um ritual àquele povo. Deus não mandou eles fazer alguma coisa, algum ritual, algum sacrifício. Deus simplesmente exigiu que eles olhassem com fé naquela serpente que foi providenciada por Deus. A salvação em Cristo é da mesma forma. Deus não prescreve rituais para você ser salvo. A salvação é simplesmente por meio da fé. O Evangelho de Jesus, ele condena o moralismo. O moralismo, ele está muito forte hoje dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. O que é o moralismo? O moralismo é aquela ideia que você tem de tentar corrigir problemas que a pessoa tem, sem corrigir a sua natureza. Quando você prega o Evangelho a alguém, e você tenta corrigir a sua moral, quer dizer, quando você prega o Evangelho, corrigir a moral, você já não está pregando o Evangelho. Quando você tenta corrigir a moral de uma pessoa, o que acontece? Vamos supor que você consegue corrigir essa moral. Você tem diante de você alguém que é adúltero, como eu sempre digo, e você diz para ele, não adultera, que Deus não gosta. Você não prega o Evangelho, você diz para ele que é feio adulterar, que a Bíblia condena. E esse cara se convence disso. Fala, tá bom, não vou fazer mais isso. O que vai mudar na vida dessa pessoa? Vai mudar que ele é um condenado ao inferno que não comete adultério. Então o moralismo dentro da igreja, ele é muito forte hoje.
Você vai numa igreja, as pessoas estão tentando fazer o quê? Mudar o exterior dessas pessoas. Mas Jesus disse que é necessário nascer de novo. A nossa moral, ela é alterada, ela é mudada, porque nós recebemos uma nova natureza. Então, tentar mudar a moral de alguém sem uma nova natureza é totalmente inútil. Você não consegue mudar a moral de uma pessoa. Você até melhora, mas você não muda por completo. O Evangelho de Jesus, ele condena a religiosidade hipócrita. Nicodemos, como um bom fariseu, era uma pessoa muito hipócrita, uma pessoa que visava a aparência, visava se aparecer diante dos homens. E isso aqui serve para nós em alguns aspectos. Às vezes nós nos enquadramos exatamente nessa posição de hipócrita. Nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar, nós agimos de maneira diferente com as pessoas que são de nosso interesse, com os irmãos, e às vezes dentro da nossa casa nós não agimos da maneira como nós agimos com os irmãos na igreja. Às vezes a maneira como nós tratamos nossa esposa, nossos filhos, isso nos prova que nós somos simplesmente hipócritas, porque no meio dos outros nós tratamos as pessoas bem, nós tratamos a nossa família bem, mas dentro de casa somos hipócritas. O Evangelho de Jesus, ele garante salvação aos que creem e condenação ao incrédulo. Uma coisa é certa: aos que creem, salvação; aos que não creem, condenação. Isso é uma coisa muito certa. Aplicações: creia em Jesus conforme as Escrituras. Nós precisamos crer em Jesus conforme as Escrituras. João 7,38 diz assim, Jesus falando: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A igreja moderna hoje anda no pé que está, por quê? Por que a igreja está se afundando cada dia mais? Porque os crentes hoje, eles não creem em Cristo conforme as Escrituras. Eles creem em Cristo conforme a sua tradição, conforme aquilo que ele ouviu de alguém, conforme aquilo que ele acha que é. Ele não crê em Cristo conforme as Escrituras. Nós precisamos olhar para Cristo e crer nele de acordo com as Escrituras. Ela é o padrão. Ela nos apresenta a Cristo como ele deve ser adorado. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer: crer em Cristo conforme as Escrituras. Porque, do contrário, não fluirão rios de água viva para o nosso interior. A igreja já está morta. Próximo: louve a Deus por levantar o Filho, assim como havia levantado a serpente no deserto. Nós devemos sempre ter esse coração grato a Deus, porque o que nós merecíamos era exatamente ser picados por serpentes e morrer por causa dos nossos pecados. Mas o próprio Deus, através de Cristo, proporcionou salvação a todos nós aqui. Então, louve a Deus, porque Ele providenciou para você a serpente. Rejeite o evangelho atual, volte para o evangelho de Cristo. Nós não temos simplesmente a missão de crermos no evangelho conforme as Escrituras. Nós também temos a missão de rejeitar qualquer evangelho que não se enquadra às Escrituras. Hoje nós temos a tendência de sermos tolerantes. Nós observamos alguém que crê em Cristo não conforme as Escrituras. Mas legal, ele crê em Cristo, bacana, dá pra gente conviver junto? Não, às vezes não. Esse pastor que estava preso, eu esqueci o nome dele, estava para ser morto, como que é o nome dele? O espirra lá. A igreja inteira aí no Face, em tudo quanto é lugar, fazendo campanha para orar por ele. Só que ele não crê na Trindade. Nós estamos orando por alguém que não crê na Trindade? É incoerente. Ele deu uma declaração dizendo que ele é unitarista, ele crê em um único Deus só. Que Jesus, o Espírito Santo, é a mesma pessoa assim, que quando Deus desceu à terra, como Jesus ficou vazio, e nós estamos lá orando por eles. Não, isso é um falso evangelho. Então, olha a igreja hoje, orando por eles. É mais fácil ter pedido oração para os testemunhos de Jeová, né? Está quase mais ali do lado deles do que do nosso. E a igreja está orando, né? Tratando como crente. Nós devemos rejeitar esse tipo de coisa, né? Nós não devemos nos envolver com esse tipo de coisa. Não tratou do evangelho de Cristo, não trate como alguém digno de sua confiança. Tem jeito? E
Depois pregue todo o conselho de Deus. Na hora de pregar o Evangelho, não esqueça que Deus, Ele é completo. Você não precisa pegar simplesmente uma parte que interessa. O Evangelho tem que ser administrado por completo a todos os homens. E por último, os eleitos amam a luz. Aqueles que não são eleitos, eles odeiam a luz. Se você está pregando o Evangelho para alguém e ele odiar a luz, se você pregou o Evangelho fielmente e o incrédulo odiou a luz, não é culpa sua. Não é culpa sua. Agora, se ele, ao ouvir o Evangelho que você pregou, ele se aproximar da luz, então é porque ele é um eleito, ele ama a luz. Do contrário, ele não é um eleito, porque ele não ama a luz. Então Deus amou o mundo, Deus amou vocês, amou a nós, e amou muitos outros que estão espalhados por aí, do qual nós não sabemos quem são, mas nós precisamos chegar com a luz diante deles. Se eles não forem eleitos, eles vão correr para a escuridão. Se eles forem eleitos, eles vão se aproximar da luz. Por quê? Para provar que as suas obras são de Deus. Eu encerro aqui, pedindo aos irmãos que se coloquem em pé. Nós temos diante de nós uma missão muito importante. Primeiro, sermos fiéis ao Evangelho. Depois, sermos fiéis na propagação do Evangelho. Depois, pregar o Evangelho verdadeiro. Não adianta você ser fiel na propagação, mas não levar o Evangelho verdadeiro, então melhor você ficar na sua casa quieto, no Facebook, mas não fala de Jesus para ninguém. Se é para não falar o Evangelho de Jesus, então fica quieto e não fala nada para ninguém. Agora, já que você tem a responsabilidade, a obrigação de pregar o Evangelho, porque você é crente, então vamos pregar o Evangelho verdadeiro. Não sei ainda. Ok, vamos aprender, vamos estudar, vamos analisar, vamos sentar com os irmãos que podem nos ensinar, vamos ler livros bons e depois vamos ser testemunhas fiéis do que Cristo fez da sua obra. Ok? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Eu penso que de tudo isso aqui, o que mais me alegra é saber que Deus me salvou. Que Deus proporcionou a salvação quando eu ainda não merecia. Quando eu estava merecendo, na verdade, a ira, a condenação. E Deus não olhou para a minha situação. Eu estava lá, reclamando da comida, chamando a comida de Deus de miserável. Eu estava lá, como aqueles obstinados israelitas. Deus queria me destruir. Deus deveria ter me destruído, mas Ele não destruiu. Ao invés disso, Ele amou. Ele amou. Então, de tudo isso que eu vi aqui, o que eu mais fico feliz, mais contente, que mais traz júbilo ao meu coração, é o fato de que Deus me amou quando eu ainda era obstinado em meus pecados. E Ele mesmo providenciou um Salvador. Eu espero que de tudo isso aqui, esse também seja um motivo de alegria, de exaltação no seu coração. Um motivo a mais para você, ao cultuar a Deus, fazer isso com alegria. Nós podemos não lembrar quem é Nicodemos, nós podemos esquecer o que foi que ele falou, nós podemos não lembrar de tudo isso aqui. Mas não esqueça que a salvação foi dada a você quando você não merecia, quando você não tinha méritos. Na verdade, você estava em débito e Deus te amou. Então guarde pelo menos isso aqui. E isso vai te ajudar também na hora de propagar o Evangelho. Porque você estará diante de pessoas que estão na mesma situação que você estava. Pessoas que estão condenadas ao inferno, merecendo ser mordidos por serpentes. Mas que Deus pode ter também alegria na salvação dessa pessoa. Vamos orar?